Fala, meus queridos filhos e filhas, meus irmãos e irmãs. É saudade, você sempre fala isso também pra mim. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast, este canal abençoado, ungido, profético, não é mesmo? Xandricano. É exatamente isso. Hoje, esse daí você vai estar assistindo, estamos no período de Quaresma. Não é o verão, não é o inverno, nem o outono. Quaresma. E esse episódio é especificamente falando sobre a Quaresma. E qual que é o motivo desse episódio da Quaresma? Entendo bem, eu sou um recém-convertido e eu tenho perguntas sobre a Quaresma. Agora você, católico, apostólico, romano... Bem meia boca. Mais ou menos. Se alguém te pergunta sobre a Quaresma, você sabe responder? Quando alguém não só pergunta, mas alguém te confronta, te questiona, você sabe responder com base bíblica, catecismo da Igreja Católica? Sim, não. Hoje nós vamos trazer aqui um convidado muito e mega especial, mas antes de apresentar este convidado, convido você a deixar aqui nos comentários um feliz aniversário pela vida dele. Ele completou 3 anos de vida nesse caminho sacerdotal, né, Ju, que fala? Sacerdotal, um padre bonito, belo, assim, cabeludo, forte, musculoso, nosso queridíssimo Padre Ricardo, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Seja bem-vindo, meu irmão. Rapaz, é muito mentiroso, Deus abençoe. Tava escrito no roteiro ali, eu só tava seguindo o que tava escrito ali no roteiro. Ele perguntou assim pra mim, como que eu te apresento? Eu falei assim, seja verdadeiro. Só falei o nome certo. Você é muito mentirosinho, velho, mas eu gosto de você, cara. Mas feliz aniversário. Eu completei, o povo sabe que é gravado, não posso falar. É gravado. Eu completei agora recentemente 3 anos de sacerdócio, graças a Deus. Então, estou muito feliz de estar aqui, sendo entrevistado, sendo o convidado. Que honra, né? Ou eu sou muito bom, que não é o caso, ou a gente não tem um convidado. Eu quero acreditar que você é muito bom. É isso. Porque nossa lista de convidados, a gente tem bastante. Graças a Deus. Tem vários que querem vir gravar com a gente. Sim, e pior que é verdade mesmo, a gente vai... E nem é mesmo. Pior que nem é mesmo, porque tem uma galera mesmo, querendo vir gravar com a gente. Mas é o seguinte, agora seriamente falando, muito obrigado, vai ser uma alegria muito grande a gente poder partilhar com vocês, né, sobre esse momento litúrgico, né, da Quaresma, né, que faz parte de um calendário litúrgico, para que nós possamos viver, né, mais santamente a Quaresma. E assim, eu costumo dizer sempre nas missas, em alguns lugares que a gente fala, né, eu só amo aquilo que eu conheço. Não tem como eu amar a igreja se eu não conheço a igreja. Então, assim, por que a gente vive a Quaresma? Né? Quando surgiu a Quaresma? O porquê da Quaresma? Opa, calma, sim. Com 2 perguntas minhas. Assim, o porquê da Quaresma? Porque a gente chega num período assim, velho, que a gente chega no automático e vai vivendo um negócio. Mais uma. Mas de novo isso, né? Talvez não é nem de novo isso, mas é interessante também o de novo isso, mas é mais uma. E faz tudo errado, faz tudo mal feito e não vive bem a Quaresma. Agora, se a gente entender que a Quaresma, de fato, além de um período que faz parte de um calendário litúrgico em preparação para a Páscoa, né, ela tem um contexto histórico dos 40 dias, né, surgiu lá no calendário litúrgico, depois do concílio de Nicéia, no ano 365. Calma, você já está respondendo as minhas perguntas já. Mas eu falei assim, só fazendo uma introduçãozinha, a gente vai entender, meu irmão, minha irmã, que o negócio é muito mais top. Aqui eu finalizo a minha parte para você fazer as perguntas. Se você acha que confessar hoje é difícil, eu não me confesso com um padre não, porque eu tenho vergonha, eu tenho medo, isso e aquilo. Antigamente, no período do início da Quaresma, a confissão era pública. Como assim pública? Todo mundo fazia confissão publicamente. Tipo, exemplo, ia na igreja, ia lá no o bispo altar, estava lá, cada um levantava e confessava publicamente o seu pecado. Olho. Depois que, graças a Deus, se tornou privada a confissão. Né? Quaresma é isso. É o tempo de... Eu até vi um que eu anotei, tá no caderninho de pregação, que fala assim... O João sumiu com seu caderno de pregação, né? Ele sumiu com o caderno seu. Tinha um caderno aqui. O João sumiu. E uma caneta bem legal também. Que eu ganhei, assim, alguns já sabem, mas eu acho alguns que foi você que levou pra casa, velho. Você esqueceu de levar. Eu sou pidão. Então, assim, né? Alguns me conhecem, eu sou pidão. Então, assim, eu gosto de ganhar presente, eu gosto de ganhar livro, eu gosto de ganhar as coisas. Então, se toca no teu coração, envia pra cá, pode enviar pro Ricardinho lá que a gente recebe. Mas tava lá no meu caderno de pregação que tava escrito assim, ó. É fácil apontar o pecado dos outros,
porque o seu não está exposto. Sim. Então, quando você ficar apontando o pecado, é fácil, é tranquilo, né? Ah, você é pecador, você fez isso, aquilo, né? Mas quando o nosso pecado é oculto. Quando nós exponhamos isso, aí ninguém quer falar nada. Aí Ninguém você fala. fica... É por isso que a confissão realmente ainda é tabu para muitas pessoas. Porque a gente não gosta de expor, né, o nosso eu, a nossa verdade. Isso é legal, hein? Ó, pra você que tá assistindo, a gente podia fazer um episódio de confissão do ex-crentão com... Vou falar um negócio pra vocês. Eu posso dar uma... De misericórdia, não é um spoiler, porque não tem nada ainda. Mas um spoiler de um desejo. Uhum. Spoiler de um desejo. Novidade pra mim também. Não, é verdade. Spoiler de um desejo. Né? Eu quero escrever um livro sobre confissão. Que isso? Tô falando sério. Tá abençoado, hein, moço? Mas eu falo assim, tá pegar guiado, alguns testemunhos, né, sobre confissão, claro, sem falar o nome da pessoa, porque a gente não pode expor, né? Uhum. Mas assim, cara, como se confessar, o porquê da confissão, como se confessar bem, os efeitos da confissão, pegando a Bíblia, pegando a Gazeta da Igreja Católica e alguns testemunhos. Legal. Coloco lá no chat GPT, ele faz tudo pra mim, eu só coloco meu nome no final. Claro que não é isso, né? Brincadeira, mas eu acho interessante, cara, porque a confissão realmente é top. Cara, vale o episódio de confissão. Sim. Muito importante. Gabriel, mas vamos lá, meu irmão. Pra você, o que é a quaresma? Cara, a quaresma... Calma. É eu que faço as perguntas pra você hoje. Mas antes disso, eu quero fazer um pedido antes da gente começar. Ó, eu não sei se na edição vai ter aqui. Vou pedir pro João colocar... O João é muito bom. O João é top. As pessoas não conhecem o João, mas eu gostaria que vocês conhecessem o João. Ô, João, qual que você tem Instagram, João? Você tá solteiro? Não, tá namorando. Tá não, João? Ué, o João! O João tá arrebentando com tudo, esse é meu campeão. Não sabia disso não, hein? Olha, só mostrou o dedo aqui assim, ó. O João já deu 12 lapadas em mim agora de manhã. Já. E já mostrou, só dando um murrão na minha cara. O João aqui é o mais católico daqui. Mas eu tenho um pedido pra vocês. Eu vou pedir pro João colocar aqui, eu já coloco os minutos já. Vai ter um QR Code, que é o nosso QR Code, para vocês nos ajudarem a evangelização. Tudo isso aqui é bonito, é belo, a gente gosta muito de fazer isso. E esse ano Deus promete que a gente vá em outros lugares, em outras missões. Mas nós somos limitados financeiramente, né? Então a gente precisa muito da ajuda de vocês também, pra gente chegar às próximas missões. Apagar esse estúdio que é maravilhoso. Obrigado, João, por abrir as portas. Tanto que esse estúdio aqui é o estúdio Copag, então se você tem interesse, entre em contato aqui com o pessoal também. Vai ter o QR Code. Se você puder nos ajudar, a gente vai ficar muito feliz. Até a gente fala, né? Toda ajuda da missão de hoje ajuda a gente a chegar na próxima missão futuras. Então, que o evangelho chega. Mas antes também, nós também temos um novo parceiro, que é a Agência Tu És. É o novo parceiro, camisetas católicas. Essa que eu estou usando aqui, ó, essa daqui é a Agência Tu És. E essa camiseta aqui que eu estou usando é da Agência Tu És. Será que eu consigo virar de costa aqui? Consigo? Não, o João é top. O João é top, né? Vê se vai pegar na imagem. Essa daqui de São José, pegou? Pegou. Aí, ó, essa daqui é de São José. Lindas, boas. Então, se você tem o desejo de usar camisetas da Agência Tu És, temos cupom de desconto PADRE10, 10% de desconto. Me ajuda a lembrar, Ju. 3 pedidos de camiseta. 3 camisetas no site, sai 15%. 3 camisetas no site, sai 15%. Usando mais o nosso cupom de desconto, mais o cupom 10%, e o frete grátis. 25%? Na loja, mais frete Eu grátis. vou comprar também esse negócio, é. Acumulativo os dois? 25% na Agência Tu És. Então, se você quer usar lindas camisetas, vai ter o link aqui, você compra. Aproveite. Ricardinho? Meu, quem que é meu campeão? Vai lá, irmão, arrebenta. Cara, eu já peço perdão ao público pelas perguntas, porque são perguntas difíceis. Tá preparado? Não. Não? Então vamos estar. Vamos lá. Estamos no período da quaresma. E como você sabe, a maioria também sabe, né? Eu sou um recém-convertido. Então eu falo assim, a primeira quaresma, nem penitência eu fiz. A segunda, eu falei, ué, hoje eu estou fazendo uma penitência 3, né? E algo diferente.
Mas eu também tenho perguntas como um ex-crentão. Mas eu também sei que outras pessoas, como católicos, também têm perguntas. E eu gostaria que a vossa realeza pudesse responder essas perguntas. Vamos lá. Vamos dar base. Base da quaresma mesmo. Show de bola. Tá? Cara, eu sei, quaresma, 40. Cara, mas... Por que 40? Por que 40 dias? Eu, assim, não sei se tem isso na Bíblia, se alguém criou, se alguém inventou, como que a Igreja Católica inventou isso, se é uma invenção, assim, não sei, às vezes formular perguntas sem parecer algo direto assim, sabe? Fica em paz. Mas, cara, da onde surgiu a quaresma? Por que a gente faz a quaresma? É o seguinte, você que está nos acompanhando, na Bíblia, vamos lá então por partes. Você veio preparado, hein? Bíblia e catecismo. Pô, meu guerreiro. Ô, louco. Na Bíblia é o seguinte, o número 40, ele é um número simbólico e teológico na Bíblia. Jesus ficou 40 dias no deserto. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, né, para receber as tábuas da lei. Então representa purificação, representa espera, representa chamado. O povo do deserto ficou 40 anos no deserto, né, saindo da escravidão. Então o número 40 na Bíblia, de fato, ele não é só simbólico. Tem a sua simbologia, né, mas ele não é só simbólico. Ele é a sua teologia, podemos dizer assim, é espera, é provação, é tempo realmente de mudança interior. Entende? Então, assim, o número 40 na Bíblia, eu até anotei aqui, cara, tem muitas passagens que falam. Esses 40, eu posso falar que é deserto? Não, nem sempre. Ó, vamos lá, só para vocês, eu não vou ler todas as passagens na Bíblia aqui, mas eu já sabia que o Gabriel possivelmente faria essas perguntas, né? Porque isso é interessante. No livro de Gênesis, capítulo 7, versos 12, 40 dias do dilúvio. Êxodo 24, 18, 40 dias de Moisés no Monte Sinai. Herege, eu não estou vendo você pegar a Bíblia e anotar isso daí. Vou repetir. Posso falar dessa forma com eles? Não, pode. Tá. Você fica livre. Tá, beleza, então. Recapitulando. Gênesis, capítulo 7, versos 12. 40 dias do dilúvio, purificação da humanidade. Êxodo 24, 18, 40 dias de Moisés no Monte Sinai, tempo de intimidade com Deus e recebimento da lei. Livro de Números, capítulo 14, versos 33, 40 anos no deserto, também mais uma vez, purificação de uma nova geração. Primeiro livro de Reis, 19, 8, 40 dias de Elias até Horebe, caminho de restauração espiritual. Aqui nós entramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versos 2 em diante. 40 dias de Jesus no deserto, inclusive foi o Evangelho de ontem que nós lemos na missa. Inclusive vou usar na pregação. Isso, então assim, o número 40, ele não é só simbólico, ele remonta ao Antigo Testamento também, né? E também ao Novo Testamento, sobretudo, né, nas 3 tentações de Jesus no deserto. Então não é um número qualquer e requer e significa aquilo que eu falei: purificação, penitência, entrega, vencer, né, as provações ali. Significa quando Moisés, por exemplo, no Monte Sinai recebe as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Ali é a questão também da intimidade com Deus, da lei né, resumida, podemos dizer assim, nos 10 mandamentos. Então, assim, de fato, o número 40, ele não é só simbólico, tem a sua simbologia, mas ele é bíblico, e cada momento da Bíblia, né, que remonta ao número 40 tem a sua especificidade. Eu não pede para repetir essa palavra de novo, não. Eu também repeti pela cabeça, ficou bem difícil. Entendeu? Isso. É isso mesmo. Então, assim, só para a gente entender que o número 40, assim como a gente vai trazer aqui um cara que todo mundo conhece. O Padre Valdomiro. O Padre Valdomiro, ele, além de ser mariólogo, que já esteve aqui conosco 2 vezes, ele também estudou um pouco estudou um pouco biblicamente os números da Bíblia, os seus significados, né? Então, eu acho interessante também, porque eu não sou entendedor da numerologia na Bíblia, não é minha área específica, né?
Mas assim, o Padre Valdomiro estudou isso. Então, de repente... Quando você diz numerologia... Cara, os 10 mandamentos, por exemplo... Os números que estão dentro os números que estão dentro da Bíblia. 7 dias, os 10 talentos, dias. 7 dias. Ah, tá. Sabe? Então, assim, tem uma especificidade. Eu falei de novo, eu sou muito bom. Tem uma representatividade, entende? Tem um significado. Então, cada número na Bíblia tem um significado, senão não tá à toa ali. Então, tem o contexto por trás. Entende? Então o Padre Valdomiro ele é muito bom nessa questão, de verdade. E a gente vai trazer o Padre Valdomiro e a gente vai trazer um tradutor junto também. O cara tá vendo tão bem, cara. Não, Valdomiro. Nós chamamos, né? Por isso que a gente... Mas é verdade, cara. Então, porque eu acho interessante a gente colocar pro povo, né, pro nosso público, essa questão numérica da Bíblia, porque a gente não entende muita coisa mesmo. Cara, eu particularmente não. Pra mim tava lá o número... Não, né? Mas tem aí, tem uma explicação teológica. Aquilo que eu falo, eu não sei todas as explicações teológicas, né? Mas tem, cara, é muito interessante. Por exemplo, a parábola dos 10 talentos. O que é o talento? Por que 10? Né? Então, assim, a parábola das viúvas prudentes, das mulheres prudentes e imprudentes, 5 de cada. Por que 5 de cada? Sim, as virgens. Das virgens, isso. Então, assim, é isso, cara. Tudo tem uma numerologia, uma representatividade. E isso da quaresma. Você falou que tem os 40 e tudo mais. Mas a Bíblia não... Me corrija, a Bíblia não tem na Bíblia, né? Você nunca vai encontrar na Bíblia para a palavra quaresma. Assim, quem que inventou isso? Quem que inventou a parada? Falou assim, ó, a partir de agora... Agora tem. A partir de agora vai. Tá. Ano 1, começou. Tá. Beleza, então, vamos lá. Eu posso tirar o óculos, Gabriel? Vixe, pode. É o seguinte, meu irmão. Eu tô brincando. Bem pedrado. Não, é assim, ó. Pra gente entender o seguinte, vamos lá então por partes. Começo, meio e fim. É uma pergunta que eu realmente nem sei, tá? Não, exatamente, fica tranquilo. É uma pergunta do povo. Eu vou enrolar porque eu também não sei. Brincadeira. Então assim, vamos lá pra gente entender. Antes de explicar como surgiu a quaresma, né, o significado não. Quando entrou no calendário litúrgico a quaresma, a gente precisa entender o seguinte. Lá no início da igreja, né, ainda existe esse movimento até hoje, só que de uma forma diferente, né, dos catecúmenos. Você já ouviu essa palavra? Já ouvi, Catecumenato. Não consigo nem repetir. São os não batizados. Ó, vamos lá. Como que fala? Catecúmenos. Catecúmenos. Isso. São os não batizados. Os não batizados. Basicamente é isso, tá? Tá. Então, existe até hoje, quem não é batizado, a igreja está fazendo a catequese ali, é um catecúmeno, está nessa preparação para a catequese, tá? Para ser batizado. Então, desde sempre, no início da igreja, existia esse movimento, existe até hoje. Entende? Então, era um tempo de preparação. Claro, não de 40 dias, mas um tempo de preparação, com as catequeses, com as escolas ali, né, com o aprofundamento. Interessante que na época, isso é muito legal, por eles não serem batizados, eles não poderiam comungar, né? Então eles participavam da missa até na hora do ofertório. Começava o ofertório, eles se retiravam. Mas saía mesmo da igreja. Missa, saía da igreja. Daí tinha um rito de saída deles ali, devia ser muito legal, né? Imagina a vergonha. Não, vergonha não, porque era isso mesmo. Mas né? você tá na missa, imagina você sair. Entendi, você tá na missa, imagina sair. Mas quem está na missa e não saía, sabia que você estava nesse processo. Ah, tá. Entende? Então, assim, de fato, não era vergonha. Aí nesse caso, isso, não era vergonha, não. Muito pelo contrário, daí tinha um rito de saída, queiram se levantar, os hereges, os não catecúmenos, então, eles faziam toda essa preparação. Dito isso, né, daí, vamos alongar um pouquinho o tempo, tá? Dito isso, lá no século III, século IV, depois do concílio de Nicéia, a igreja aderiu, né, esses 40 dias em preparação para o batismo desses catecúmenos. Ah, é? Vou até colocar o óculos agora que eu fiquei intelectual de novo. Tô brincando. Em preparação do batismo para esses catecúmenos. Vamos lá. Tinha os não catecúmenos, beleza. Fazer toda uma catequese para depois serem batizados. Passado o concílio de Nicéia, 325, ali depois de Cristo, né? Tem-se a inserção dos 40 dias, aí que começa a quarta-feira de cinzas, tá bom? Que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tem a inserção dos 40 dias até a vigília pascal. Entendeu? Porque da quarta-feira de cinzas até a vigília pascal, a quaresma, tirando os domingos, né?
Então, tem essa inserção. Então, os catecúmenos que já estavam preparados para receber o batismo, fazia essa inserção também dentro desse período quaresmal, de penitência, jejum e oração, e ali no sábado santo eram batizados. Quantas pessoas forem necessárias eram batizados. Porque, de fato, aqui só vai um adendo, né? Adeno. Cara, eu tô aprendendo a usar. Cara, eu começo a usar esses negócios de adeno. Eu não sei nem o que significa. Eu também não sei, eu acho falei. bonito. Um adeno. Aí a pessoa fala assim, nossa, cara, é inteligente, mas se eles me não perguntar o que é, nem sei. Faça uma ideia. O que é o que eu tava falando? Que eu tenho TDAH. Tô brincando. Fazia lá, né, o adendo aqui, verdade. O batismo para a Igreja Católica, não é assim, quero deixar bem claro, misericórdia, o batismo é válido qualquer domingo que você faça o batismo. Mas liturgicamente, podemos dizer assim, profundamente, é o Sábado Santo. É o Sábado Santo que o padre tem que batizar mesmo. Entende? Que, cara, que é muito mais, que tem toda ali uma liturgia da Semana Santa, né? Então, de fato, é um momento muito propício para o batismo. Na verdade, no Sábado Santo se realiza todos os sacramentos. Pode se realizar o padre, pode realizar todos os sacramentos. Tanto é que na missa agora do Sábado Santo na minha paróquia, eu vou fazer o batismo, eu vou fazer o crisma e vou fazer a primeira comunhão. Eu posso fazer isso. O único dia no ano que pode fazer o crisma. Porque o crisma quem faz é só o bispo ou alguém delegado por ele. Então eu vou pedir autorização para o bispo, né? Porque eu sou o pároco ali. É tão gostoso falar eu sou o pároco. Fala com tanto orgulho, né? Tem tantos BO que vêm também atrás de ser pároco. Mas assim, daí a gente pede uma dispensa para o dom. O bispo vai concede para nós essa dispensa, a gente pode fazer. Por quê? Cara, porque é missa das missas, entende? É vigília das vigílias. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente entender o seguinte. Dentro desse povo catecúmeno, tá, que fazia toda essa catequese, essa preparação, a igreja insere no calendário litúrgico, no século III, século IV, né, iniciando com a missa de quarta-feira de cinzas, até o sábado santo, esse período quaresmal, entende? Pegando mais uma vez que o número 40 na Bíblia não é só simbólico, tem a sua teologia, Jesus, 40 dias no deserto, Moisés, Monte Sinai, Eliseu, então vários números 40. O povo, né, saiu da escravidão 40 anos no deserto para se purificar por 3 gerações ali. Então o número 40 ele não é só simbólico, ele tem uma teologia por trás. Então, basicamente, de alguma forma muito simples que eu estou tentando explicar, é isso, né? A quaresma. A quaresma surge lá antigamente para o batismo, mas hoje para nós tem outros significados também. Mas é basicamente isso, essa estruturação, né, da quaresma, que surgiu mais uma vez, daí finaliza aqui dizendo, né, a quarta-feira de cinzas, lá no século III, século IV, e hoje nós temos até hoje, né, missa de cinzas, enfim, essa celebração tão bonita, que dá início à quaresma. Tá? Então, nesse tempo, só desculpa que eu lembrei agora de um trem, nesse tempo, a confissão era pública. Então, olha que interessante. Eu não vou lembrar ao certo, né, porque de fato eu tenho 4, 5 livros que explicam isso, mas até estava brincando aqui antes, né, antes da gente começar. Se você tem dificuldade de confessar privadamente só com o padre, antigamente a confissão era pública. Então, o povo confessava os pecados, tá, publicamente, o padre dava a penitência publicamente, a pessoa fazia penitência nesse período de 40 dias, voltava na Semana Santa ali, o bispo dava a absolvição para ele poder comungar. A penitência durava 40 dias? Não, tinha penitência que... Aí seria uma outra inserção nossa. Mas tinha penitência que durava 10 anos, 5 anos. Aí, nessa época, para dar absolvição. O bispo tava com o coração peludo, hein? Não, cara, é interessante. E era só o bispo na época que podia absolver. Trampa, hein? Os caras nem voltavam, né? Eu morria num caminho. Não é? Entendeu? Mas é interessante, cara. É interessante. Mais que vale um outro episódio que vale. de Eu tenho até o padre para trazer para falar isso para nós. Querido padre Sandro da Arquidiocese de Maringá, ele já esteve com a gente aqui. Sandro, que lançou o livro, né? Ele foi meu professor na PUC, cara. O cara é top, velho. Bom. Mas assim, não sei se eu respondi. Respondeu. Deu para entender mais ou menos. Depois, exemplo, passou o Sábado Santo. A pessoa não batizou, decidiu depois, uma semana depois. A pessoa tinha que esperar mais uma semana, mais um ano. Um ano inteiro? Um ano inteiro. Entendi. Se o cara não foi receber a absolvição do bispo, naquele período, você tem que fazer o processo tudo de novo. Entende?
Então, a quaresma, ela não está na Bíblia. Não, mas... vamos lá. Não, desculpa, pode falar. Não, então, é isso. A quaresma, ela não está na Bíblia. Porém, depois ali dessa preparação para o batismo que teve. Mas teve uma pessoa, um nome de uma pessoa que falou assim, ó, a partir Os de santos agora... padres, o magistério, o papa, os bispos daquela época. Uhum. Entende? O nome específico não era o magistério da igreja. E sempre foi o nome de quaresma mesmo. Sempre foi quaresma. Entendeu? Sempre foi quaresma. Tá. Não teve um outro nome. Trisésima. Secundaresma. Unaésima. 50, né? Não vai por conta da simbologia do número. 40. Tá, eu acho que o povo entendeu da onde que surgiu. Sim. Porque quando você tá conversando, às vezes... Assim, olha que interessante que eu vou te perguntar agora. Você é o povo, de modo geral, aqui representando o povo. Tadinho do povo. Coitado do povo, merece coisa melhor. Você entendeu? Eu entendi. Não, falando sério, você entendeu? Eu entendi. Se você entendeu... Cara, todo mundo entendeu. Não, penso eu que posso estar enganado. Será que seu irmão entendeu? Não sei, vou perguntar. Você entendeu? Pra quem não sabe, estamos aqui com 3 pessoas. Todo mundo conhece o João. O João tá namorando, velho. Esse João, esse moleque é muito... Rapaz, chegou bem pro João, hein? Da mulher que fez a penitência pra namorar comigo. João é gente boa, cara. Entre no meio de nós. Olha lá. O João tem que estar aqui sentado um dia, cara, um dia, deixa nos comentários. Meu sonho é entrevistar o João, velho. Eu também. Ô, João, tem como você colocar sua fotinha rapidinho, só pra eu ver quem que você é rapidão? Tipo Jequiti, coloca sua foto e sai? Ela pode, O João apareceu uma vez no podcast, mas de costa. Não. Aí todo mundo, quem que é o João? A gente passou no ralé e perguntou assim, quem que é o João? Eu falei assim, infelizmente vocês não... Sim. Mas vocês vão conhecer. E também temos a Júlia e o meu irmão está aqui também. Vamos lá. Então eu entendi como surgiu, né? Eu achei muito bonito, nem sabia disso, que tinha uma preparação de batismo. Hoje vocês já vão me batizar. Sim. Né? Que bom. Mas eu achei muito bonito. Eu não fazia a menor ideia, achava que era uma outra coisa. Deu a doida no Papa na época e falou assim: a partir de agora vai ter uma quaresma. Por que da penitência? Se Jesus já morreu na cruz. Isso é muito interessante para a gente entender o seguinte. Vamos lá então. Quando Jesus morre na cruz, biblicamente, a gente já sabe de toda a história, ele morre para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado. Tranquilo, isso a gente já sabe. Mas tem uma coisa interessante aqui. No Antigo Testamento, primeira leitura de ontem, se vocês me permitem, Gênesis capítulo 2, da missa de ontem. E também a segunda leitura de Romanos. Vale lembrar que ontem está sendo gravado, é domingo. Primeiro domingo da quaresma, tá? A gente vai colocar isso aqui, a gente não vai demorar muito para postar esse podcast, não, por conta desse período mesmo, né? Então, assim, a primeira leitura de ontem, por que eu estou dizendo isso? Só para a gente entender a questão o porquê fazer penitência, tá bom? E Jesus inaugura um novo tempo para nós. Em Gênesis capítulo 2 em diante, beirando o capítulo 3, vai dizer o seguinte, de uma maneira muito simples eu digo para vocês. Deus criou tudo, o céu e a terra, o firmamento, as estrelas, o mar, tudo. Quando Deus finaliza toda a criação, ele vai lá e cria um homem, Adão. Adão que significa toda a humanidade, e depois Deus vai e de Adão surge Eva. Beleza. Quando Deus faz tudo isso, toda a criação, ele insere toda essa criação no jardim do Éden. O que é o jardim do Éden teologicamente? O jardim do Éden é a prefiguração do céu. Né? Por quê? Porque antes, que eu vou explicar agora, né? Antes do pecado, homem e mulher, Adão e Eva e toda a criação vivia em harmonia com Deus. Vivia na intimidade com Deus. Vivia na beleza de Deus. Eram amigos de Deus. Andavam nus, mas não nus de roupa. Nus de falta de pecado, que não havia pecado. Quando Deus cria tudo, cria o homem e a mulher, os insere no jardim do Éden, ali Deus fala, vocês podem fazer tudo, menos comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Falava na missa ontem, que fruto é esse? Que árvore é essa? Essa árvore é o nosso maior presente, que é a liberdade. Essa árvore é a liberdade que nós temos, o nosso livre-arbítrio. Deus nos dá tudo. Deus nos concede tudo. Deus dá para nós, podemos fazer tudo, menos pecar. A gente sabe disso. Então essa árvore é o nosso maior presente.
Beleza, vem o demônio em forma de serpente, seduz Eva, que come do fruto proibido, que seduz Adão, que come do fruto proibido, que quando Deus aparece, eles se escondem na moita, literalmente, descobrem que estão nus e são expulsos do paraíso. Correto? Estão conseguindo entender a linha de raciocínio? Só eu já tenho 2 perguntas. Não, beleza, então. Mas fora então, de contexto. assim, são expulsos do paraíso. Daí no capítulo 3, que vai entrar a questão do pecado, em Gênesis, no capítulo 4 a gente já vai ter, né, que Adão e Eva expulsos do paraíso, e o texto é muito bonito que vai dizer assim, que o homem tem que trabalhar para se sustentar, a mulher se tirar as dores do parto, enfim. Ali entra a questão do pecado. Tá? Do pecado. É por isso que nós temos que o batismo lava de todos os nossos pecados, pecado de Adão e Eva. Show de bola. Então vamos lá. Quando, lá no Antigo Testamento, Deus libertou o povo da escravidão do Egito, conduziu a terra prometida, onde jorra leite e mel, nós conhecemos todas a história, o que o homem fez? Não deu nem moral para Deus, irmão. Continuou arrebentando com tudo. Tá? Continuou arrebentando, pecando, né? Enfim, Deus mandou Moisés, Deus mandou Elias, Deus mandou Josué, Deus mandou Isaías, Deus mandou, Jeremias, vários profetas, tudo certinho, o povo não ouvia Deus. Uma vez que Cristo já morreu na cruz por nós, tá? Só que nós temos pecados. Nós temos pecados. Então nós precisamos também, não só na quaresma, mas também nos penitenciarmos, porque qual que é a importância da penitência? Por exemplo, eu vou falar por mim. Só vou dar um exemplo. Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo e de tomar banho na água gelada ou água morna. Pode estar o calor que for. Eu preciso tomar banho na água quente. Tô falando sério. Sim. Preciso tomar banho na água quente e eu tenho dificuldade de acordar de madrugada, por exemplo, para rezar com o Frei Gilson. Uhum. Tá. Eu não vou falar... Vou falar uma penitência que eu estou fazendo. Banho gelado. Agora, este autocontrole me ajuda a controlar outras coisas da minha vida, entende? Só que assim, eu preciso fazer isso com uma intenção, no sentido assim, de sair, não é essa palavra, mas vamos lá, de sair da minha zona de conforto e entender que esse meu banho gelado vai me ajudar a controlar algumas energias, algumas tentações, alguns desejos dentro de mim, isso já é top. Se eu entender que eu ficar sem um alimento durante 2, 3 vezes na semana, sem uma refeição, o almoço ou a janta, sentir fome mesmo, 2, 3 vezes na semana, nesse período da quaresma, eu senti essa fome, controlar para não comer, me controlar para não comer um alimento, me controlar para não tomar refrigerante durante a semana. Este autocontrole me ajuda a controlar outras coisas da minha vida, entende? Só que assim, eu preciso fazer isso com uma intenção, que é a vida de oração, que é uma entrega a Deus. Então a penitência, de fato, ela me ajuda muito a me conhecer, a me preparar e eu até falo, né, a endireitar as minhas veredas aí, sabe? A me conhecer, a me preparar, a me endireitar e a plumar minha vida, entende? Só que tudo isso, pegando no evangelho que nós lemos aqui, né, de Mateus 4, que Cristo vai dizer, todas as 3 tentações que Cristo venceu, ele venceu pautado na onde? Na palavra de Deus. Ele sempre respondendo ao demônio, está escrito, também está escrito, também está escrito na palavra de Deus. Agora, se eu faço uma penitência de comida sem oração, aí não é penitência, aí é... Como que é? Oh, Jesus. Aí é dieta. Entendeu? Não, eu preciso fazer uma penitência, seja ela qual for. Eu expliquei, tá no nosso canal no YouTube não, no Instagram, né, uma das penitências que a igreja nos pede. A penitência moral, a penitência corporal e a penitência de alimento. Precisamos fazer penitência sim. Porque assim, Cristo já nos salvou, mas nós trazemos, né, a concupiscência, a tendência ao pecado. Então eu preciso sim, com o meu esforço, né, Colossenses 3 vai dizer, esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Repito, esforçai-vos. Então, a salvação já é garantida. Tranquilo. Porque Cristo, na sua garantia de salvação, inaugura para nós o céu. Mas o esforço também é pessoal. Eu não estou predestinado, eu não sou calvinista. Eu não estou predestinado ao céu, ao inferno. Não, isso não tem predestinação na salvação católica. Eu tenho que me esforçar. Então a penitência, o jejum, a oração, a esmola,
tudo biblicamente e também pelo Catecismo da Igreja Católica nos leva a vivenciar, né, essa penitência na quaresma. E a igreja ela é muito sábia pelo seguinte, são 2 momentos fortes de confissão na igreja, né? De acordo com o Código de Direito Canônico e com o próprio Catecismo da Igreja Católica, todo cristão católico que tem condições de se confessar, que se confesse ao menos uma vez ao ano, né, sobretudo no período do Advento, que nós já celebramos, ou Quaresma, para que ao menos uma vez por ano nós comunguemos em estado de graça. Então a igreja também ela tem a sua sabedoria, é óbvio, né, para nos ensinar, para que pelo menos, né, um cristão bem ruim, cara, eu vou falar, aqui sou eu mesmo, o canal é nosso, então eu posso falar. Se você é católico, meu irmão, apostólico romano, cara, confessa só uma vez por ano, meu irmão, cria vergonha na sua cara. Começa por aí. Você é um péssimo católico. Ah, padre, mas a igreja orienta, tudo bem. Mas eu duvido que em 1 mês, 2 meses, você não tenha nenhum pecado mortal, um pecado grave que te tira da fila da comunhão. Confesse pelo menos uma vez a cada 2 meses, meu irmão. E tem católico que nem confessa. Então, assim, um católico de verdade, cara, que ama a igreja, que ama a Bíblia, né, sabe, que entende um pouquinho, confessa pelo menos uma vez por mês. Com uma confissão aí consciente, madura, com o desejo de não pecar mais. Porque a quaresma, mais uma vez, né? Ela é esse tempo forte de conversão. Mas tem católico que só se confessa na quaresma. E tá tudo bem, de alguma forma. Mas assim, cara, mas pra quem, cara, veste a camiseta de católico de verdade, cara, é pelo menos uma vez a cada 2 meses. Ah, o padre da minha paróquia não confessa. Não tem problema. A paróquia Nossa Senhora das Graças em Biporã, eu tô lá. Vai lá, eu confesso, não tem problema nenhum. Porque, cara, o céu é uma realidade, irmão. No inferno também. A decisão é nossa. Eu falo demais, né? Cara, ô, João, pega um café. Eu falei, Ju, alguém, pelo amor de Deus. Eu tentei. Ele falou, O João não vai pegar, não. O João não vai. Vai esperar acabar esse programa. Vai acabar tarde, vamos tomar um café, cara. A gente podia pedir pra câmera, porque acho que a Ju consegue passar ali e pegar um... Tô brincando, pode ficar em paz todo mundo aí, gente. Abriu bastante leques, tenho várias perguntas. Então... Mas me fiz entender, irmão? Sim. Bastante. Assim, entendi que quaresma... que a pergunta é por que a penitência, sendo que Jesus morreu na cruz e nós somos salvos. Isso, show de bola. Né? Nós temos ali o reino do céu mesmo, né? E daí você comentou alguma coisa bem interessante, por quê? Porque se para nós já é garantido o reino do céu, o reino de Deus... Por que eu tenho que me esforçar para fazer uma quaresma, me esforçar a fazer uma penitência? E daí você respondeu, ora, se nós temos por garantia isso, Adão e Eva também tinham a garantia disso. E mesmo assim eles foram tentados, porque eles já estavam lá, foram tentados. Tem uma pergunta também aí, mas acho que não vale o contexto da quaresma. Acho que a gente vai acabar indo para a parte de confissão. Mas só responde sim ou não brevemente. A Eva, por que o inimigo, o cara suja, tentou Eva? A minha pergunta é, só Adão tinha essa referência? Só Adão que ouviu o que Jesus falou, que Deus falou, e Eva não? Porque o cara ruim, ele falou para Eva, se Eva não ouviu o que Deus falou, então ela não sabia. Ou os dois ouviu? Tá, vamos lá. Show de bola. Boa pergunta. Mas a gente não pode fugir. Tá. Eu tenho que voltar. Não, tem uma palavra muito interessante aí. Leia a Bíblia. Não. Achei que ia cortar eu. Não. Tem uma palavra muito interessante aí. Por que a gente peca? Eu vou responder a sua pergunta, tá? Uhum. Mas por que a gente peca? Vamos ver se você vai saber a palavra. Uma palavra? São várias. Tá. Então vamos lá. Calma aí, só para você entender. Pode responder. Não, vamos lá, só para você entender. Por que a gente peca? Por vários motivos. A tentação, nós cedemos à tentação, Mas tem uma palavra, sobretudo nesse contexto de Adão e Eva. Uhum. Tá? A gente não pode entrar no mérito de quem ouviu ou quem não ouviu. Eu entendi a pergunta. Uhum. Mas a questão é o seguinte, por que eles pecaram? Uhum. Por conta de uma palavra, desobediência. Mais uma vez. O jardim do Éden é a prefiguração do céu. Eles poderiam fazer tudo. Cara, eu gosto de
Fiz uma boa pergunta, hein? Você fez, Fiz cara. uma boa pergunta, hein? Ô, João, fiz uma boa pergunta? Você Ô, também João. tinha essa dúvida? O João não quer pegar um café pra nós. Sabe por que eu tenho uma pregação amanhã, vai me ajudar. Você que tá aqui, Gênesis capítulo 2, versos de 7 a 9, depois 3 de 1 a 7. Vamos lá. Prestamos bem atenção. Eu tô pegando o celular porque daqui vai ficar picado, tá? Aqui já tá certo, já tá direto as leituras. Preste atenção. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim do Éden, tá? Ao oriente, ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspectos atraentes. Cara, preste atenção nisso, é muito interessante. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente, de frutos saborosos ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim, aquilo que eu falei agora há pouco, que é o nosso maior presente, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Deus também criou. Tá? A serpente. Isso. Ela disse à mulher, quem disse à mulher? O demônio, o corintiano, a serpente. É verdade que Deus vos disse? Olha só Cara, olha só como que o pecado Eu ia falar um palavrão. Olha só como o pecado é arrombado na nossa vida. Eu ia falar outra coisa. Isso já não é, né? Isso já pra mim já não é. Já virou, eu falo até nas homilias arrombado. Coloca um pi aí, pelo amor de Deus. Desculpa, olha só como é legal. É difícil. Olha só como a serpente é. É verdade que Deus vos disse? A serpente disse isso a Eva. Isso, a Eva. É verdade? A dúvida, né? É. Pô, será que é isso mesmo que ele Cara, falou? será que isso é pecado? Que é a pergunta de hoje em dia. É, será que isso é pecado? Sabe quando você pensa em pecar, você planeja o pecado? Cara, pelo amor de Deus, eu só vou dar um exemplo. Homens e mulheres que traem. Eu atendo muita confissão nesse sentido. Quando você está flertando com alguém ali no WhatsApp, você é casado, tudo certinho, é casada. Quando você está flertando com alguém no WhatsApp ali, nossa, vamos sair. Cara, deve ter um formigamento nas entranhas, para não falar outra coisa. Entende? Deve ter um formigamento, um T maiúsculo ali que fala, cara, será que eu vou? Será que... Cara, e se eu não for, mas... Cara, se eu vou vai ser top, cara. Mas sabe esse negócio que... É isso daqui. Uhum. É isso daí. Essa palavra aqui, é verdade que Deus disse? O pecado é isso. É esse ponto a tentação. ali. É isso. Eu tô explicando bem, né, cara? Cara, você tá... Merecia um café, não merecia? Merecia. Então tá bom, então. 2, né? Um pra mim e você. Então. E daí o texto continua. É verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? Deus não disse isso. Vocês podem comer de tudo, menos... E a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. O salário do pecado, vai dizer Paulo, é a morte, lá no Novo Testamento, isso aqui é um outro contexto, mas vamos lá. A serpente disse à mulher, não, vós não morrereis não, você está viajando. Ele falou direito, sim, talvez uma soneca. Que morrer, minha filha. Mas Deus sabe, do dia que você comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus. Olha que lazarentas o demônio. Aí ela falou assim, nossa, você como Deus? Você está entendendo? Que até aqui não é pecado. E olha que interessante, né? Todas as árvores estavam em volta, mas essa árvore estava no meio, né? Como se fosse um destaque. O destaque, o que é o pecado? É o destaque. O que é o pecado? É a gente vencer a tentação. Cara, olha só que interessante, cara. Eu fico empolgado, cara. Eu vou terminar de ler aqui. Mas Deus diz que vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Já tá acabando. A mulher viu que seria bom comer. A mulher, cara, não é o capeta mesmo, né? Não, gente boa ela. Eu gosto da minha. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos. O que é o pecado? Atraente para os olhos. E desejável para alcançar. O que é o pecado? Exatamente. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Cabeção também, né? Uma anta. Aqui que vem a parte interessante, respondendo a sua pergunta. Então, os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, não de roupa,
mas vendo que não estavam mais na graça, vendo que tinham pecado, vendo toda uma realidade demoníaca que eles caíram na tentação. Teceram tangas para si com folhas de figueira. Entende? Então, assim, aqui nós temos o contexto para explicar a questão da penitência, cara. A sua pergunta anterior. Aqui nós temos a questão do seguinte, do pecado, de como o pecado entrou no mundo, pela sedução, pela tentação, e eles não cederam à tentação, eles foram vulneráveis, tá? Como que a gente vence o mal? Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 1434. Começa no 1431, mas eu vou ler o 1434, tá bom? Como vencer o mal e por que da penitência? A penitência interior do cristão pode ser expressões bem variadas. A Escritura e os santos padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem a conversão com relação a si mesmo. Cara, quando eu faço uma penitência, eu me converto. Exemplo da esmola. O que é esmola? Esmola não é você parar no sinaleiro com o seu carro e dar 10 centavos para o mendigo. Isso não é esmola. Esmola é o seguinte... Eu posso continuar falando? Pode. Esmola é o seguinte... Vou dar o meu exemplo também, que eu falei na missa de quarta-feira de cinzas. Quando eu compro... Geralmente eu demoro para comprar roupa, assim, camiseta, calça. Quando eu compro camiseta, eu sempre compro de 5, 6 camisetas de uma vez. E ultimamente eu estou usando camiseta preta. Show de bola. Comprei 5, 6 camisetas, automaticamente o que eu faço? Eu dou 5, 6 camisetas. Claro, não é eu comprei 5, eu tenho que doar 5, não. A questão da esmola é não acumular as coisas. Entende? É você ser desprendido das coisas. Tem gente que acumula tudo. Tem gente que acumula pecado, tem gente que acumula panela, tem gente que acumula... Cara, roupa, tem gente que acumula sujeira em casa. Então a esmola é você se desprender. Você se desprender. A penitência está aqui. É você se desprender de si mesmo, a Deus e aos outros, em forma de purificação, de aproximação com Deus. Sabe, se tem uma coisa que eu gosto muito, no período da quaresma eu não vou fazer. Se tem uma coisa que eu preciso realmente doar para alguém, eu estou apegado àquela coisa. Eu sou apegado a alguma coisa. Essa coisa já não me serve mais, mas eu tenho um apego a isso. Eu preciso fazer essa doação, porque não é só o objeto que eu estou doando, isso está mexendo com o meu interior. Entende? Então a esmola também é isso. Então, as penitências da vida cristã, ela é muito mais interior. Cristo precisa da nossa penitência? Não. Cristo precisa Não. A penitência é minha. É para minha aproximação com Deus. Olha o que Cristo sofreu na cruz. Então a penitência é algo muito mais interior, uma mudança interior, uma radicalidade interior, né? Mais uma vez, uma radicalidade interior em vista do Evangelho, não é em vista de uma dieta, aquilo que eu disse, né? Então a penitência realmente, você pode pegar o Catecismo da Igreja Católica, começa, lá no parágrafo 1431, vai até 1439. Cara, leiam esses parágrafos sobre a penitência, porque que o nosso tempo de fato é curto, mas assim, leiam os parágrafos sobre a penitência, como a igreja pensa a penitência, a Eucaristia a penitência, o coração do homem apresenta um pecado, né, pesado, endurecido, e a penitência, né, nos volta, né, para Deus. Então, assim, Deus não precisa do nosso sofrimento, penso que é uma das perguntas que você vai fazer. Deus não precisa do nosso choro, não. A penitência não serve para Deus, a penitência serve para nós. Para nós, entende? Então, assim, é o meu caminho. Eu costumo dizer que na quaresma é um retiro espiritual que nós fazemos. Então, a penitência é o meu caminho espiritual, sabe? É a minha entrega a Deus, sabe? É o meu momento de oração, sabe? É fazer uma penitência, fazer um jejum, eu me aproximo de Deus, porque jejum, oração, penitência é bíblico. Então, assim, não tem nem como fugir disso. Mas é para mim, cara. Cristo já está no céu. Não tem o que mais fazer com ele. Ele só vai voltar, vai separar os bons e os maus, os justos e os injustos. Direita e esquerda. A Sagrada Escritura é clara, né? Tudo que é esquerda é ruim. Não está aqui. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, assim, eu tenho uma passagem que fala
Os bons estão do lado direito. Que foi a passagem de hoje. Entendeu? Na missa. Então assim, meu irmão, fica de... Mas vocês entendem, cara, que tudo está pautado na Bíblia? É claro que a gente está falando assim, cara, eu só estou emendando coisa. Mas assim, cara, tudo está pautado na Bíblia e no caso da Igreja Católica. Para responder uma pergunta que você disse, Adão e Eva escutou? A importância não é ter escutado a voz de Deus, quem que escutou, quem que não escutou. A questão é desobedeceram. E o interessante, assim, que você comentou, que o João colocou no ponto que eu fico muito de lado aqui, que a penitência, ela é muito mais séria Sim. do que às vezes o pessoal acha. Me corrija, a penitência... Como escolher uma boa penitência? Hoje que a gente está gravando na segunda-feira, dia 23, e o episódio vai soltar assim que o João me enviar o arquivo, né? Acho que sai essa semana. Essa semana eu acho que sai. Sexta-feira, possivelmente. Assim, ó, tem gente que às vezes não fez uma penitência, não escolheu uma penitência. Tem gente que é católico de IBGE que ainda não começou. Tem gente que não é católico, mas às vezes pode ter esse momento. Porque se a gente tirar a penitência e a quaresma, deslocar mesmo, a gente pode fazer penitência além do período da quaresma. Tá. Mas a pergunta, a penitência, como escolher uma penitência é uma pergunta, e a segunda, que eu até coloquei aqui, que você me explicando, a penitência é algo muito sério. Então assim, eu vou, por exemplo, que é o período que a gente sempre ouve, eu vou tirar a carne. Eu acho que assim, a penitência ela tem que ser diária, não é? Porque carne, só se for rico para comer carne todo dia. Tá. Então, assim, tem que doer, não tem a entendi. penitência? Show de bola. Então, são duas perguntas aí, um pouquinho mais aí, mas eu entendi. Então, vamos lá por partes. Respondendo a primeira pergunta. Vamos pegar... É que eu não trouxe aqui, mas vamos pegar o Código de Direito Canônico. Tá? Todo católico é obrigado a fazer penitência de carne vermelha e branca, exceto peixe, toda quarta e toda sexta-feira. Sobretudo na sexta-feira. Tá? Quem que tem que fazer essas penitências? Acima de 16 anos, cristãos acima de 16 anos, tá? Abaixo de 16 anos não precisam fazer, acima de 16 anos e até 59 anos de idade. Tá? Penitência de carne na sexta-feira, obrigatório, tá bom? Exceto quem está grávido ou quem está doente. Não se faz penitência. Isso é o ano todo. Então, sobretudo, vamos ser mais bonzinho. Sobretudo toda sexta-feira. O católico que come carne na sexta-feira, por consciência, sabe que está errado, sabe que é obrigado a fazer, e come carne por consciência, tendo a consciência de que está errado, está cometendo pecado, tem que se confessar. Já devolvi essa pergunta já para você responder de uma vez. Outro corte aqui, ó. Por quê? Tipo, da onde que saiu? Tá, vamos lá então. Por que da carne vermelha? Cara, algo muito interessante aí. Você vai lá, cala a boca, Ricardinho, você tá viajando na maionese. Não, é uma pergunta que a maioria pode fazer. Por que não pode comer carne na sexta? Não, né? Então vamos lá. Não é nem questão da sexta por enquanto. O que tem dentro da gente que corre nas nossas veias? Sangue corintiano. Tá. Esquece corintiano. Sangue. O sangue, o que é para nós? É vida. Entende? É vida. O que tem na carne vermelha também? Sangue. Quando mata o animal, abate o animal, sangue. Então a igreja pede que nós não comemos carne vermelha, não é por causa do sangue, gente, misericórdia. Mas assim, por conta de toda, aí sim entra a palavra simbologia, podemos dizer assim, né? De todo o rito, de toda a simbologia, né, do animal vermelho ali, que tem vida, que é forte, que é um boi lá, uma vaca, essas coisas, né? Que é forte, tudo certinho, por conta do sangue vivo, podemos dizer assim, que corre dentro desse animal aí. Então a igreja, né, pediu na sexta-feira, poderia ser qualquer outro dia da semana, né? Pediu-se na sexta, né, se abstermos de carne vermelha. Entende? Não é para proteger animal, a gente não é isso, né? É para a gente realmente se abster, né, desta vida
né, que claro, já não está mais em vida, mas está em morte, mas vocês estão entendendo, né? Se abster disso, né, para que nós possamos realmente fazer o jejum e fazer penitência ali. Na verdade, na sexta-feira é jejum, né? Penitência diferente de jejum, né? Fazer o jejum de carne vermelha, entende? Mas é por conta de toda essa simbologia que tem aí. Poderia ser qualquer outro dia da semana? Poderia, mas é na sexta-feira. Entende? Que esse que ele optou, que a igreja optou, e come só peixe na sexta-feira. Peixe, ovo, outras proteínas aí. Mas isso é canonicamente, cara. Canonicamente. Mas por que do jejum? Porque entra naquela questão interior, que eu vou me abster de alguma coisa. Entende? É uma coisa que eu gosto, por mais que você falou algo interessante. Eu não tenho dinheiro para comer carne toda semana. Tem gente que não tem mesmo. Tem gente que acaba fazendo o jejum. Todo dia, né? Tem gente que acaba fazendo o jejum obrigatório, né? Coitado, a gente fala brincando, mas é verdade. Mas assim, o jejum, mas sobretudo a penitência, é para tirar de nós algo que a gente gosta, em prol de algo maior. Entende? Mas eu vejo que deixar de comer carne, eu acho que não é uma penitência que vai doer. Porque, assim, banho. Beleza, é uma coisa. Agora, café. Café, você toma café todo dia. Beleza. Agora, carne, você não come carne todo dia. Aí fala assim, eu vou deixar de comer carne, mas, pô, você continua falando mal do... Isso que eu vou falar, você já respondeu. Você quer uma penitência legal? Você já respondeu na sua pergunta. Você quer uma penitência legal para você fazer na quaresma? Boa, essa daí, ó. Fala para quem ainda não fez penitência, dá essa dica. Então vamos lá, basicamente, rapidamente por partes. Quando começou a quaresma? Só pra gente entender, porque isso também, por exemplo, eu não posso jogar uma informação do nada. Desde quando eu tenho que começar a fazer penitência? Começou agora na quarta-feira de cinzas. Tá bom? Tem que ser a semana toda? Tem. Tem que ser o tempo todo. Exceto no domingo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Tá? Eu vou trabalhar duas penitências, dois tipos de penitência. Moral e corporal. Penitência moral. Como fazer uma penitência moral? Fechar a sua boca e parar de falar mal dos outros. Quinto mandamento da lei de Deus, não matar. Tem gente que mata com a língua, com a fofoca, com a mentira. Então, uma boa penitência para você fazer, penitência moral, é fechar sua linguinha de cobre, assim, e parar de destilar veneno na vida dos outros. Cara, isso é terrível. Leiam Lucas 6, capítulo de 36 a 38. Esse podcast você veio, hein? Esse podcast, padre... Alguém fez alguma coisa com você hoje? Tô essa bravo, semana? véio. Né, João? Os caras não mandam pra mim as coisas que eu peço. Esse podcast, você tá... Vamos ler com o Ricardinho, rapidão. Depois eu tenho mais 5 perguntas para fazer que veio no meu ponto aqui. Lucas capítulo 6, versos de 36 a 38. Deixa eu ver. Eu tô enxergando nada. Lucas 6, 36 a 38, eu vou achar aqui. Ó, preste atenção. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não serem julgados. Não condeneis para não serem condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida calcada, sacudida, transbordante. Pois com a medida com que medirdes, serei medidos também. Suas antas. Uma boa penitência, não julgar. Uma boa penitência, não falar mal dos outros. Uma boa penitência na quaresma, penitência moral, tá vendo esse negócio aqui? Sai desse satanás da sua vida, que isso aqui tá te consumindo muito. Você chega na sua casa, você é esposo, você é esposa, só fica nesse celular, você não dá atenção para os seus filhos, você não dá atenção para sua esposa, para o seu esposo, penitência moral. Deixa de lado um pouco o celular. Outra penitência moral, para de sentir inveja, para de sentir remorso, para de sentir ódio. Sentimento não é pecado, né? Para de consentir com tudo isso. Penitências morais. Isso vai fazer o que em Deus? Nada. Vai fazer o que em mim? Deus tudo. Continua sendo Deus. E mas tudo, na pessoa muda. Em mim vai fazer tudo. Se eu fico 40 dias sem falar mal de alguém, só se eu for um arrombado mesmo, coloca um pino embaixo aí. Pelo amor de Deus, João. Tá? Pra eu não mudar de vida depois, cara. Pra eu não... Entende? Pra isso não melhorar a minha vida. Então, assim... eu posso não comer carne na sexta-feira e fazer penitência de carne? Pode, meu irmão. Você é livre. Padre, eu tô fazendo penitência de não comer doce. Louvado seja Deus. Você vai ter mais saúde, você vai emagrecer mais tranquilo. Mas, assim, você não tá comendo doce, mas você tá falando mal de todo mundo.
Não adianta nada. Entende? Você não está tomando refrigerante, mas você está falando mal de todo mundo. Na sexta-feira, que é obrigatório a gente não comer carne, não coma carne. Isso é obrigatório. Eu não vou dizer o contrário. Mas também fecha sua boca para não falar mal dos outros, entende? Então o texto eu não sou bom de decorar passagens bíblicas, né? Mas tem, que eu gravei as homilias agora, tem um texto que fala: o ruim não é o que entra, É o que sai. é o que sai, é o que vai para fossa, é o que vai pro ralo, é o que você caga mesmo que sai. Isso que é o... Não, o ruim não é isso. O que entra dentro da gente, de alimento, né? Que o povo judeu falava isso, né? Comer carne de porco, os alimentos que entram. Não, isso não é pecado que nós ingerimos. O pecado é o que sai do nosso coração, né? Maledicências, adultério, perversidade, isso que é ruim. E a penitência nos cura disso. A penitência nos alivia isso. A penitência nos corrige isso. Mas uma penitência pautada em Deus. Pautada numa mudança de vida. Agora, eu não posso fazer penitência na quaresma porque a igreja pede só isso. Não. Eu preciso fazer uma penitência na quaresma porque eu vou mudar de vida. É isso que a igreja pede pra gente. Você falou um negócio interessante. Exemplo, essas penitências que o pessoal faz moralmente, de fofoca, de ira, de inveja e tudo mais. Qualquer tipo de penitência. Eu tô fazendo a penitência, não estou, mas estou fazendo a penitência para rezar com o Carequinha, nosso Frei Gilson. Cara, cansei ali, acabei dormindo. A pessoa para de fazer a penitência, como ela tem uma oração que ela faz para voltar ou segue o jogo normal? Tem uma oração. Repete assim comigo essa oração. Tá. Jesus, eu sou um trouxa. Que isso? Eu sou um fraco. Rapaz. Eu não mereço o seu amor. Porque se eu me comprometi a fazer a penitência e não estou fazendo, eu sou um fracassado, eu mereço morrer. Em outras palavras? Você... Rapaz, a gente vai falar lá. sério. Não, vamos lá. Isso é sério, cara. Por incrível que pareça. Não tem nenhuma oração que a pessoa faça, tá? Vamos lá. O Gabriel deu um exemplo muito legal. Acordar de madrugada e rezar o rosário com o Frei Gilson é penitência? Não. Vamos lá. Se você acorda de madrugada... Não. Se você acorda de madrugada para rezar com o Frei, pegando a oração como penitência, não. Uhum. Oração não é penitência, oração é obrigação. Ô, João, foca em mim aqui. Vou falar de novo ali. Deixa eu ver se tá focando. Tá focando, Gabriel? Tá focando. Vem mais, João. Não sei se pode vir. Não sei, você tem que levantar, né? Perdão, João. A pessoa aproxima o celular agora. Aproxima o celular. Oração não é penitência. Oração é obrigação. Repete mais uma vez, 3 vezes. Oração não é penitência, oração é obrigação. Oração não é penitência, oração é obrigação. Oração não é penitência, oração é obrigação. Anta. Agora, se você acorda de madrugada para rezar com o Frei Gilson ou com o Instituto Hesed, sendo que a sua penitência é acordar cedo, é acordar de madrugada, porque o seu sono é muito caro, porque você gosta de dormir. Por que o Frei Gilson começou esse movimento? Porque para ele o sono dele era caro. Uma vez, quando começou a quaresma, ele rezou, ele falou assim: Deus, eu vou fazer a penitência de acordar de madrugada e rezar o rosário 4 horas sozinho. Ele começou sozinho? Sozinho. Não, sem ser ao vivo. Sozinho, rezando o rosário de madrugada. Porque para ele o sono era muito caro. Ele gostava de dormir. Passado, se não me engano, a primeira quaresma, ele rezou: Deus, eu posso fazer uma live? Porque às vezes também tem pessoas que têm dificuldade de dormir, porteiro, alguém assim, e que quer acompanhar e vai rezar comigo. Cara, ele começou dessa forma. Entende? Por conta de uma penitência, de um padre, poderia ser qualquer outra pessoa. Olha o movimento que está no Brasil e no mundo. Por conta de uma penitência bem feita. Agora, você que é pai de família, você que é mãe de família, você que é filho, se você fizer bem e bem feita uma penitência, olha o que Deus pode fazer na vida de vocês. Entende? Então, assim, é que a gente brinca de ser católico, a gente brinca de ser cristão, a gente brinca de ser, sabe, de Deus. Cara, a penitência, mais uma vez, corrige em nós as nossas falhas. Entende? Nós somos feitos de virtudes e de vícios, segundo Sócrates. Né? Nós temos que ter encrateia, chamada equilíbrio. Nossa. Entendeu? Nós temos que ter um equilíbrio aí. Nós somos feitos, né, de virtudes e de vícios.
E Sócrates vai dizer, né, cara, encrateia, é o equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Para nós termos um equilíbrio aí. A penitência. Aqui mais uma vez, podemos de repente finalizar, não sei se vai finalizar esse assunto. A penitência não é para Deus. Ó, vou falar uma coisa assim esquisita, né? A penitência não agrada a Deus, no sentido, o Gabriel tá fazendo penitência, que bonitinho, Gabriel. Não. No agir de Deus, na potência de Deus, no ato não vai mudar nada. A penitência cura em mim os malefícios da minha alma, entende? Do meu corpo. Se a gente olhasse, então, assim, a visão de Deus para nós, a gente poderia ver, assim, mudança. Talvez isso seja o agrado de Deus, né? Não o fato do que escolher, mas o fato exatamente da mudança de coração. Deixa eu ver se eu acho que, peraí. Qual passagem? Deixa eu ver se esses daqui mesmo. É Colossenses 3 mesmo, só que daí teria que ler ela inteira. Ó, vamos lá, Colossenses 3, capítulo 3, versos 1. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está escondido à direita de Deus Pai. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a vossa vida, se manifestar, então vós também com ele serei manifestados em glória. Versículo 5. Mortificai-vos. O que é mortificar? Penitência. Mortificar, pois os vossos membros terrenos. Se eu faço penitência, eu me mortifico, os membros terrenos. Fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cupidez, que é a idolatria. Essas coisas provocam a ira de Deus sobre os desobedientes. Assim também andastes vós quando viveis entre eles. Mas agora abandonou tudo isso. Ira, maldade, blasfêmia, conversas indecentes. Mas por que eu estou dizendo isso? Mortificai, penitência, os vossos membros. Eu fazendo penitência, eu mortifico. A fornicação. O que é a fornicação? É sexo antes do casamento. A impureza, as paixões. Cara, quantas paixões humanas nós temos? Então a penitência, cara, nos livra disso. Faz com que controlamos tudo isso, entende? Então, o olhar de Deus por nós, né, pegando o gancho do Gabriel aí, vai ser sempre um olhar de amor. Cara, eu falava na missa ontem, você pode ser batizado na Igreja Católica, pode ser o cara mais pecador do mundo. Você pode falar assim, Deus, eu não quero que o Senhor me ame mais. Você pode viver uma vida toda errada. O amor que Deus tem por você vai continuar, não vai mudar. Entende? Porque isso é o agir de Deus em nós. Isso é a misericórdia de Deus em nós. Deus morre na cruz por amor. Então, repetindo, a penitência não é para Deus. A penitência é para nós, para corrigir impureza, para corrigir as práticas do mal, os desejos maus, para corrigir as nossas paixões, para corrigir toda a idolatria. Entende? Eu acho que essa resposta sua responde a minha próxima pergunta, que seria: o católico acha que vai se salvar fazendo sacrifício? Cara, a gente tem que, daí, eu entendi a pergunta. A gente tem que entender o que é essa palavra sacrifício. Entende? O que a gente entende de sacrifício? Sacrifício só teve um, de Cristo. E toda missa é um sacrifício. Toda missa é paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cristo não quer sacrifício. Cristo quer um coração puro, um coração que ama. Então, o católico não é essa... Eu entendi a pergunta, tá? Mas não seria essa palavra sacrifício. Entende? Não, porque o único sacrifício... Hebreus. Tô massa, velho. Assim que eu achar Hebreus aqui na minha Bíblia... Hebreus capítulo 7. Ai, Jesus, como eu amo ser católico. Deixa eu ver. Hebreus capítulo versículo 25. Na próxima página. Não, 26. Vamos lá. Hebreus capítulo 7, versos 26. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente
imaculado, separado dos pecadores, elevado ao mais alto dos céus. Ele não precisa, como sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiramente por seus pecados e depois pelo povo. Ele já o fez uma vez por todas. Então, o sacrifício só foi feito por Cristo. Entende? Uma vez por todas. Oferecendo-se a si mesmo. Ou seja, Cristo se ofereceu a si mesmo. Cristo. Aí continua, né? A lei, com efeito, estabeleceu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, né? A palavra do juramento, porém, posterior à lei, estabeleceu o Filho, tornando perfeito para sempre. Mas por que eu estou dizendo isso? Cristo se ofereceu a si mesmo em sacrifício uma única vez. Então nós não fazemos sacrifícios. Quem fez é Cristo. E o que é o sacrifício de Cristo? A imolação de Cristo é a cruz. A paixão que a gente está celebrando agora, a quaresma, para vivenciar, né, a Semana Santa e o Sábado Santo e a Páscoa. Então, só estou respondendo a palavra sacrifício. Então, nós não fazemos sacrifícios, né? O sacrifício foi feito por Cristo. Nós fazemos penitência, entende? Então, católico faz sacrifício? Não. Católico faz penitência. Tá vendo? Gostei da minha resposta agora também, cara. Também foi gostei. Legal. Eu tenho que fazer algumas perguntas, porque assim, a gente colocou o podcast lá. Vocês têm um podcast? A gente tem um podcast. Mentira, qual que é o... Cara, eu peço pro pessoal se inscrever, eles não se inscrevem, né, no YouTube. Então, eu vou deixar o convite para você deixar nos comentários aí. É o seguinte, deixa aqui nos comentários. Eu desconfio que nós estamos batendo ali no YouTube 4.300 seguidores. Já passamos. Já passamos? 4.300? 4.400? Estamos chegando. Tá. Cara, nós estamos vamos entrar em março. Até o final do ano, 5 milzinho. Sim. 5 milzinho. Cara, se inscreve no nosso YouTube, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Sabe, porque agora eu estou falando muito sério. Porque esse projeto nosso aqui não é nosso, não é um ego. A gente não está aqui por ego. A gente está aqui com um projeto de evangelização. Então, assim, se você se inscreve, se você curte, se você lhe dá o seu like, o YouTube entrega, né, o algoritmo do YouTube entrega, e a gente entende, e o YouTube também entende que é um conteúdo bom. Então, de alguma forma, é claro, a gente se anima a gravar mais, é óbvio, mas assim, é para você, para que essa mensagem chegue às outras pessoas também. E em todas as homilias que eu tenho gravado, eu tenho deixado bem claro, você também é um propagador do Evangelho. Se você compartilha, você está propagando também a mensagem de Deus, você está também evangelizando. Então se inscreva no nosso YouTube, né? Vai lá, digita tudo junto, Padre Podcast, né? Tudo junto ali. Então assim, se inscrevam lá, porque isso vai nos ajudar muito. E de fato, é um canal muito sério de evangelização, muito forte de evangelização, né? Um canal católico aí, e que realmente tem ajudado muitas pessoas. Então, meu irmão, se você não é inscrito, se inscreva. Isso é verdade, porque, enfim, eu acho que a gente tem bons tempos aqui. Sim. Mas a sua ajuda, deixando o seu like aqui, a sua ajuda muito. Vai levar o nosso canal para mais e mais pessoas. Então, assim, eu não tenho como ajudar vocês. O seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento nos ajuda muito. Vamos lá. A gente tem no Instagram, a gente faz lives lá também, rezando o Santo Terço. Nessa quaresma estamos rezando todos os dias às 21 horas no YouTube, no Instagram. E a gente fez uma caixinha de pergunta, porque eu sabia que a gente ia gravar com você. Tenho duas perguntas aqui. Primeiro, como viver penitência sem cair no orgulho espiritual? Essa é a primeira pergunta que deixaram. Só não vou falar o nome aqui para não expor. Como viver penitência sem cair no orgulho espiritual? Qual que é o pai de todos os pecados? É a mentira. O orgulho. Orgulho? Se tem um pai de todos os pecados, esse é o orgulho. O orgulho é demoníaco. O orgulho é satânico, tá? Então, assim, eu entendi a pergunta. Vamos lá. Se eu faço uma penitência, tá? E tendo cair nesse pecado do orgulho, eu acredito que tem que se inverter. Não é que eu vou cair no pecado do orgulho, eu já estou com orgulho dentro de mim.
Entende? Talvez não tão latente, mas eu já estou com orgulho dentro de mim. Então, para que você... Não sei se eu me fiz entender. Tá? Para você viver bem a quaresma, a penitência, e de repente aí não cair no pecado do orgulho, eu tenho uma sugestão para você, meu irmão, minha irmã. Saia do seu comodismo, saia da sua casa, pegue um Uber, pegue o seu carro, pegue um ônibus, pegue o Papaléguas, pegue quem quiser e vai ao cemitério rezar lá no cruzeiro do cemitério ou diante de um ente querido seu, porque ali no cemitério o seu orgulho não vai servir de nada. Entende? Os nossos restos mortais estão no cemitério. Né? Nossa alma tem que estar no céu ou no inferno. Se você for orgulhoso, vai para o inferno. Vai diante do cemitério, reze ali e entenda onde o seu orgulho vai te levar. Para lugar nenhum. Entende? Então, pessoas orgulhosas eu dou como penitência rezar no cemitério. Agora sim, se você está fazendo uma quaresma, uma penitência, para você não cair, porque eu entendi a pergunta, talvez um orgulho disfarçado ali de bondade. Poxa vida, cara, 40 dias que eu tô tomando banho gelado, olha que orgulho. Entende? Cara, isso também pode ser uma sementinha perigosa aí, entende? Esse orgulho a gente consegue tirar na confissão de uma maneira geral, se a gente identificar, porque tem gente que nem identifica. Se você identificou que você está fazendo uma boa quaresma e você está falando para alguém, comentando com alguém, né, no sentido bom, mas quando você comenta, sua intenção é que falem bem de você, aí é complicado, entende? Que nem ontem foi a missa de celebração de 3 anos de sacerdócio meu. Deitadinha, minha mãe foi na missa e depois pegaram as velhas da minha paróquia, pegaram minha mãe para me elogiar. Nossa, seu filho isso, seu filho aquilo. E minha mãe, como uma boa mãe, começou a mandar mensagem para mim dizendo do que ela ouviu de mim. Entende? Isso foi muito bonito. Só que, assim, isso poderia ter me enchido de vaidade. Entende? Mas na hora eu pensei, não, cara, eu não preciso alimentar isso que é bom dentro de mim para não gerar isso. Entende? Então, assim, só para tentar responder. Se eu estou fazendo uma penitência, estou indo bem na minha penitência, estou fazendo uma boa quaresma, comento com alguém numa boa intenção, mas com a intenção dessa pessoa me elogiar, aí já é um pouquinho complicado. Aí já tem o pecado venial, né? Uma leve inclinação. Já tá com orgulho dentro. Entende? Aí sim. Tá. Respondi? Respondido. De uma outra pessoa também aqui, ela perguntou assim, ó, qual o maior auto-engano que o padre percebe nas pessoas durante a quaresma? Boa pergunta. Auto-engano na quaresma? Cara, e daí eu acho que depende muito. Tá? Eu vou tentar explicar. Vamos lá. Pegando a sua pergunta, pegando a pergunta da pessoa. Como o padre perceber esse auto-engano na quaresma? Primeiro, quando o padre está celebrando a missa, o padre vê todo mundo. Né? O padre tem visão de todo mundo. Eu bato o olho ali, né? É claro, a gente percebe um pouco quem está fazendo uma penitência. Não é que percebe, acho que tem um tato já, né, cara? Que a gente tem essa sensibilidade, né, de perceber ali quem está fazendo uma penitência, quem não está fazendo a penitência. Agora, identificar quem está se enganando, eu acho que de repente o padre não tem poder nenhum, né? Zero poder. Mas a gente não tem pelo menos falo por mim, eu não consigo ter essa visão, essa pretensão de falar, nossa, o Gabriel está na quaresma, agora a gente está na quaresma, o Gabriel não está fazendo penitência nenhuma, hoje ele está falando que está fazendo penitência, está se boicotando. Eu não consigo ver dessa forma. O que a gente consegue identificar? Na confissão. Entende por quê? Na confissão é o seguinte, as pessoas, primeiro, na confissão, não são tão verdadeiras, é uma auto-enganação, não falam todos os pecados, é uma auto-enganação. Aí o padre, com um pouquinho de experiência, já consegue perceber isso na pessoa. E a gente não pode fazer perguntas na hora da confissão, né? Mas assim, aí você já consegue perceber essa auto-enganação. E como que surge essa auto-enganação nitidamente? A gente está na segunda semana da quaresma, por exemplo, a pessoa começou na quarta-feira de cinzas, na primeira semana, segunda semana já parou de fazer penitência. Daí eu só vou responder o que você perguntou lá atrás, que de repente você nem lembra. Eu parei de fazer penitência, posso voltar? Deve voltar.
Deve voltar. Sugiro que confesse, mas se não confessou, deve voltar a fazer penitência. Entende? Porque a penitência continua sendo penitência. Mesmo se você falhou 1 ou 2 dias, volte com a sua penitência. Entende? Porque isso vai te ajudar muito. Casais de segunda união, que não podem comungar, que não podem confessar, pode fazer penitência? Deve. Estou em pecado mortal, posso fazer penitência? Pode. Entende? Mas que te leve para a confissão, se você puder confessar, é claro, né? Então, assim, a penitência ela é sempre bem-vinda, em todo o período da igreja, não só na quaresma. Penitência e o jejum, isso é para qualquer um, porque nos aproxima de Deus. É claro que a gente poderia entrar aqui em vários aspectos, né? Enfim, de quem é segunda união, enfim, nessas coisas, não é o caso aqui agora. Mas a penitência corrige em nós alguns defeitos, né? Algumas maledicências, entende? Mas o padre consegue identificar na confissão, né, quem está fazendo uma boa quaresma ou não. Certo. Respondido. Agora uma outra pergunta, e essa daqui eu achei também interessante. Eu tenho uma que enviaram não na caixinha, ali na DM, que eu acho muito pertinente. Eu vi esse comentário no YouTube do nosso Carequinha, do Frei Gilson. E eu olhei e falei assim, caramba, e fizeram essa pergunta na DM do Padre Podcast no Instagram. No YouTube, a pessoa falou, eu sou uma pessoa evangélica e estou fazendo a quaresma, então está rezando com um frei. A minha pergunta é, uma pessoa, aí você pode estender outras denominações, uma pessoa evangélica pode fazer a quaresma? Uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa ateu à toa, pode fazer a quaresma? Pode e deve. Vamos lá. Aqui nós temos duas visões, tá? Eu tenho que falar de um jeito. 2 visões. Só vai para o céu quem é católico, batizado. Tá. Não sei o que estou dizendo. Catecismo da Igreja Católica. Falou mesmo. Tá. Beleza. Eu sou católico, acredito na doutrina, acredito no magistério. Tá. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a quaresma e a penitência nos ajudam a estar próximo de Deus e, sobretudo, vivendo aquilo que os evangelhos, né? O reino de Deus está próximo. Entende? Aquilo que nós falamos agora há pouco no começo. Tá? Então, isso é uma coisa. Então, a penitência nos ajuda, a quaresma nos ajuda. A quaresma é o tempo litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. Entende? Então é o tempo litúrgico da Igreja Católica, tá? Com todas as suas normativas, com todas as suas simbologias, com todos os seus significados, o roxo, lá no 5º domingo da quaresma, tampar as imagens, entende? Tem toda a sua simbologia para quem é católico apostólico romano, entende? E buscando viver uma penitência, buscando viver, né, o sacramento, sobretudo na confissão, que é o tempo de conversão. A conversão se dá também pela confissão, né, que nos aproxima de Deus cada vez mais, em vista do céu, aquilo que nós falamos no começo do Jardim do Éden. Tá? Dito isso, ponto. Tá? Deveras. Caramba. Um não católico, um não batizado na Igreja Católica, pode fazer a quaresma com o Carequinha, com o Frei Gilson? Pode. Por quê? Porque ele vai corrigir isso nele, essas impurezas, essas fraquezas, entende? Ele vai entendendo tudo isso para ser um bom cristão, para ser uma boa pessoa, entende? Então, assim, toda a penitência que está pautado numa vida de querer mudar de vida, entende? Pode ser feito, porque corrige, né, os nossos vícios, entende? Isso, então, por isso que penso eu que realmente pode se fazer sim. Não católico pode fazer penitência. Vai gerar nele efeitos? Vai gerar nele efeitos. A grande questão é, se nós que somos católicos, aquilo que eu disse, isso eu falo sem maldade, né? Se nós que somos católicos, né, temos a nossa doutrina, conhecemos a nossa verdade e sabemos que pelo batismo, tudo aquilo que nós já conhecemos, né, nos levará para a eternidade, né, para o céu, e a penitência nos ajuda a isso, cara, então assim, se essa pessoa que não é católica está fazendo a quaresma, que no bom sentido ela se converta ao catolicismo, sabe, ela entenda que a Igreja Católica
né? É a portadora da verdade. Meu irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Sabe quem que fez isso daqui? Igreja Católica Apostólica Romana. Sua Bíblia não caiu do céu de paraquedas com zíper. Quem fez, quem formulou, sabe? Vai vir um professor aqui em breve que a gente vai conversar sobre isso. Quem fez, quem formulou, quem determinou, quem estruturou foi a Igreja Católica. Então, assim, quando eu falo isso, eu falo sem maldade, sem ofensa a ninguém. A Igreja Católica é a portadora da verdade. A Bíblia é católica. O catecismo é católico. O magistério é católico. Entende? Então, a verdade está aqui. Entende? Uhum. Quem não está aqui, não está na verdade. Certo? E a gente pode pegar a questão do céu, do inferno, tudo bem. Mas só para responder a pergunta, cara, pode fazer. Eu acredito que quem esteja fazendo, que não seja católico, rezo muito para que Nossa Senhora, através do rosário, puxe essa pessoa se converta e sinta o desejo também de ser católico. Então, exemplo, a pessoa que ela não é católico, ela fala assim, não, eu vou viver esse período de quaresma. Mas ela não vai acordar... Você quer viver o Ramadã? O quê? Você não é muçulmano. Ah. Você viveria o Ramadã? Ramadã? Que é o tempo de jejum dos muçulmanos? Nem conheci, na verdade. O que é Ramadã? Acabei de falar, o período de jejum dos muçulmanos. Mas, Fique sem comer do nascer do sol até o pôr do sol. Jejum 40 dias. rapaz, Você faria isso? não dá não, Ricardinho. Por que você não faria isso? Nascer do sol, pôr do sol sem comer, Por que você não faria isso? eu acho que a pressão ia cair. Não. Pega, não esquece a pressão. Pega a parte espiritual. Caramba, Ricardinho. Você é muçulmano? Não. Aquele jejum vai te fazer alguma coisa? Tem algum Além da significado fome? para você? Só Mesma- se fosse a parte da penitência, porque literalmente ia me tirar da zona de conforto Entendeu? mesmo. Então, assim, cara, não sei se eu me fiz entender nessa comparação. Uhum, Porque tem a parte espiritual da quaresma. Por isso que eu falei agora há pouco, a quaresma ela é católica, uhum. apostólica romana, entende? Ela foi inserida ali, lá no século III, século IV, com a missa de cinzas, sabe? Então, assim, tem um significado. Então, quem vive esse tempo litúrgico, que a quaresma é um tempo litúrgico, Uhum. tá? Quem vive esse calendário litúrgico é católico, porque tem o conhecimento e tem, né, o significado de tudo isso. Uhum. Por que eu te fiz essa pergunta? Para tentar responder de novo, se de repente dar uma outra resposta. Quem não é católico pode viver a quaresma, porque assim, mas com que intenção que ela vai viver? Então, Entendeu? eu penso assim, se ela pode viver, às vezes ela vai fazer lá, pô, eu não vou acordar às 4 horas da manhã, Beleza, tá? não precisa. Exemplo, eu sou ex-crentão, então lá em 2019 eu via lá os meus amigos católicos falando assim, pô, virou quaresma. Ah, eu não vou comer doce, vamos sair para tal lugar, não vou porque eu não posso isso, posso aquilo. Aí me gera uma curiosidade, eu vou fazer esse trem aí também, sou evangélico, vou fazer esse trem aí para ver o que é. Porque para eu criticar eu também preciso conhecer. Então, o evangélico critica a quaresma e nunca fez, Tá. né? Mas beleza, mas eu não vou acordar às 4 da manhã com carequinha, mas eu vou fazer uma penitência, vou tirar alguma coisa que eu goste muito, né? Aí eu vou lá e tiro. Isso para uma pessoa evangélica. Começar com uma penitência, começar a entender uma coisa ou outra, isso para ele já pode ser considerado uma quaresma. Beleza, vamos lá. Ó, eu entendi a pergunta. Entendam o que eu vou dizer. Mais uma vez, temos duas questões aqui. Aqui, onde que eu tô? Aqui, Igreja Católica. Liturgia Católica. Eu gosto quando você faz essas explicações, Liturgia quando tem católica. o som assim, fica legal. Liturgia Católica. Quaresma, tempo litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. Uhum. Tá? A quaresma é nossa, mas mais uma vez, deixando bem claro, a quaresma faz parte do calendário litúrgico nosso. Entende? E nós temos todos aquilo que já foi falado aqui. Uhum. Entende? Quem não está aqui, está desse lado aqui, que é o evangélico, que seja quem for, está neste tempo da quaresma, só que assim, para ele pode ser que seja só fevereiro e março. Uhum. Entende? Mas está nesse tempo da quaresma, ele pode fazer essa penitência. Só que ele está entendendo, ó,
só pegando a palavra quaresma, tá? Eu tô insistindo nisso. Ele está entendendo, para ele tem ligação, porque ele não é católico, tem ligação com tudo aquilo que a igreja pede aqui? Tem ligação com a conversão, com a confissão, com a penitência? Não tem ligação. Entende? Então, o que vai ser a penitência para ele? Mais uma vez, a penitência talvez não mude no sentido dele ter a intenção de mudar suas paixões interiores ali. Mas talvez seria uma penitência filantrópica. Filantrópica. Entendeu? Sem Deus. Ou sem Deus não, vamos lá. Sem o significado simbólico dentro da igreja. Porque assim, eu entendi muito a minha pergunta, mas eu quero que você também entenda. A quaresma está dentro de um contexto católico, do calendário litúrgico. Entende? É isso. Então, quem está fora disso pode fazer, mas não está inserido, né? Insercido ali, insercido não existe, né? Inserido ali dentro, não digo das práticas, mas da fé católica. Porque é evangélico. Porque é evangélico. Mas com isso, essa pessoa, obviamente, não é católica porque é evangélico. Mas com isso, pode ser uma semente. Muito. É isso, entendeu? Pode ser. Às vezes ela vai fazer. Não entendeu muito bem, mas porque começou a quaresma agora. Só que lá daqui 20 dias, ela começa a falar assim, tô fazendo a quaresma, daí o pessoal católico vai explicando porque assistiu o podcast hoje e vai começando a explicar. Aí ela fala assim, eu comecei a fazer a quaresma porque eu vi que minha vida tá tudo torta, as coisas estão erradas, e eu quero, de fato, ter alguma coisa que me aproxime de fato ali de Deus. Né, igual você fala assim, as pessoas hoje brincam de ser cristão, e daí ela utiliza esse período quaresmal, palavra bonita, quaresmal, para ter um período de conversão. Às vezes a pessoa, quando eu falo assim, a pessoa ateu à toa, não necessariamente a pessoa à toa é ateu, mas uma pessoa à toa é que às vezes não está em lugar nenhum. E daí ela utiliza a quaresma, fala assim, eu vou fazer esse trem aqui, eu tiro uma coisa. Eu sei que a quaresma é o quê? É tirar uma coisa. Então eu vou lá e tiro. Mas isso, quando ela começa a entender que aquele sacrifício, que é a penitência, sacrifício, você viu que eu usei, né? Você não vai brigar comigo. Aquela penitência vai servir para um processo de conversão. Às vezes, depois de 20, 30 dias, vivendo mesmo a quaresma de verdade, como os católicos apostólicos romanos devem viver, às vezes pode ter um período ali de conversão. É esse ponto que... João capítulo 10, versos 10. João capítulo 10, versos 10. O ladrão veio só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É isso. Todos tenham vida. A palavra de Deus é para todos. A salvação é para todos. Mas encontra-se na onde a salvação? Onde tem sacramentos? Entende? Igreja Católica. Então, assim, que essa penitência desses evangélicos, são bons evangélicos, são boas pessoas, são bons cristãos, sirva de conversão. Sirva de semente de conversão. Entende? Se a pessoa está fazendo a quaresma, que é evangélica, que é espírita, seja qual for, sirva de semente de conversão. Entende? Porque aí sim faz sentido, e faz muito sentido. E Deus usa, né? Deus é, no bom sentido assim, cara, Deus usa, tem uma passagem também que eu esqueço, né? Deus usa do fraco para ser fraco, do forte para ser forte, uma coisa assim. Eu não sou muito bom de Bíblia, de ficar guardando passagem, não. Mas assim, cara, Deus usa de pequenos detalhes, né? Para nos pegar, para nos pescar. Vocês não têm gol de pesca? Né? Para nos pescar. Então, a quaresma, sobretudo com o Frei, com o Instituto Hesed, né, que está aí na internet, cara, tem muito evangélico acompanhando. E tem muito evangélico que está se convertendo. Quando eu falo que o evangélico se converte, cara, não é porque ele não ama Deus. Estou falando num processo de carinho mesmo, né, de amor mesmo, né? Isso é muito bonito. E quantos testemunhos, eu tive a graça de estar com o Frei, né, em Roma, a gente conversava um pouco sobre quantos testemunhos de evangélicos ele recebe.
entende? Que se converteram, que se batizaram, que casaram na igreja católica, sabe? Eu. Por causa do terço, por causa da oração, por causa do rosário, por causa da penitência, entende? Tem o seu caso, sabe? Então, assim, sim, irmão, pode fazer quaresma. Pode fazer quaresma. E que Deus realmente toque no seu coração e você mude de vida. Convida aí, ó, os evangélicos, os nossos irmãos e irmãs, os ateus, o espírito e todos aqueles outros que possamos fazer esse período de quaresma. Às vezes você não entende, pô, são 40 dias, são 40 dias. Jesus, cara, eu fiz o teatro de Jesus na Saioquinde aqui de Londrina, num sol de 40 graus também, porque que asfalto 40 graus quente, é um número bom. que asfalto quente. Ó, o João riu. Você viu o vídeo, João? Não viu, ele não Mas ele segue falou no assim, Instagram. 40 graus sem descalço, ele deu uma zoomada de você. Mas eu acho que o João deu uma debochada. Cara, eu tenho certeza. Puta que lá, meu João, Fica cara, ali atrás a gente elogiou tanto o João agora. Ele é assim. Nossa. Ele é assim, mas ele vai gravar um podcast. E, cara, eu fiz um teatro. E ali eu tirei o chinelo e fui. Cara, queimei o pé na segunda passada começou a queimar os meus pés. E naquele momento eu comecei a chorar. De dor? Não. Tava doendo, tava queimando, eu achei que ia formar bolha. Era muita dor, mas muita dor mesmo. Tanto que na hora que eu caí no teatro, tem um vídeo no Instagram, eu agradeci que tava queimando outras partes do corpo, tipo o braço, as costas, o quadril, porque tava batendo vento no meu pé. Então assim, olha o nível que estava queimando o meu pé. Eu chorei por quê? Porque eu olhei pro céu e entendi, pô, eu estou fazendo um teatro. Eu estou fazendo um teatro que está queimando só o meu pé. E o teatro, sei lá, durou 2, 3 minutos, aquela caminhada que foi bate e volta, e eu não estava aguentando de dor nos meus pés, que eu precisei ir para a sombra, e estava ali. E o meu choro foi por isso. Porque ele sofreu pelo meu pecado. Tanto que tem uma frase que eu coloquei na legenda do Instagram, que foi assim: cada pecado cometido é como se eu pegasse o flagelo e mandasse nas costas de Jesus. Assim, o meu pecado faz isso. Eu olhei para o céu, naquele sol ardente, porque estava doendo muito meu pé, e comecei a chorar. Porque foi o horário também onde Jesus passou todo o sofrimento dele. Então, assim, que nesse período de quaresma, convido você, não precisa nem falar, né? Pare de pecar, né? E tenha este momento, porque se você fazer um teatro, caminhar descalço no asfalto quente, eu acho que a gente ia parar e refletir. O que eu estou fazendo da minha vida? Foi esse momento. Tem uma foto que eu não postei ainda, que tem a lágrima certinho descendo no meu rosto. E as pessoas falam assim: foi dor no pé? Não. Foi a dor de Jesus que sofreu pelo meu e o seu pecado. Então vamos lá. A gente está com um tempo curtíssimo agora. E eu preciso fazer pelo menos umas 2 perguntas. Vamos lá. Então, não sei como que você vai responder isso. Nem eu. Primeiro, quando a gente fala de quaresma, eu vou falar a verdade, que às vezes até eu me perco, às vezes, para explicar para uma outra pessoa. Porque se alguém me perguntar, eu falei assim, cara, vamos estudar junto. Eu tenho essa certa dificuldade de entender, e as pessoas também podem ter. Quando começa a quaresma, ela tem um tempo ali, porque tem a Semana Santa, quinta, sexta, sábado, domingo de Ramos, que leva Rosana Reis e tal. Mas... que leva Rosana Reis, que leva... Entendi. E assim, eu queria entender, porque se alguém me pergunta como que é um período, tem um tempo cronológico como que funciona. Você consegue me explicar rapidamente como que funciona cada um com os dias? E a outra pergunta aqui veio das nossas caixinhas de perguntas. Então, se você quer fazer perguntas e aparecer no podcast, vai ter as caixinhas de perguntas, então deixa sua pergunta lá. Esse aqui foi um homem que perguntou foi: por que só lembramos de contemplar a via sacra só no tempo de quaresma? Vamos lá, então. Primeiramente, a primeira pergunta respondendo aí pro Gabrielzão. É o seguinte, quaresma, 40 dias, né? Uhum. Só que assim, quando começa a quaresma e quando acaba a quaresma, tá? Porque tem que ter um começo e fim, né? Então a quaresma começa na quarta-feira de cinzas, com a missa das cinzas ali, e perpassa por 5 semanas. 5 semanas, 5 domingos, 5 semanas.
tá bom? Para que nós vivamos ali, finalizando a quaresma, entramos no domingo de Ramos e já na Semana Santa. Mas vamos lá. São 5 semanas, 5 domingos que nós temos a quaresma, só que nós não contamos o domingo, porque domingo é dia do Senhor. Tá? Então, todo domingo é Páscoa, mesmo na quaresma. Então, nós contamos ali essas 5 semanas, exceto o domingo. Então, a quaresma ela começa na quarta-feira de cinzas, né, com o início ali dela, né, todo o rito da simbologia das cinzas, tudo, né? E finaliza, olha só, na quinta-feira da instituição da Eucaristia. Repete comigo. Quinta-feira, instituição da Eucaristia do sacerdócio. Não é lava-pés. Já teve um podcast. Tá? Quinta-feira, instituição da Eucaristia. Tá bom? Então ela finaliza ali por volta do meio-dia da quinta-feira da instituição da Eucaristia, porque depois nós temos uma outra liturgia, né? Que é um tríduo. Quinta-feira, sexta e sábado, uma única liturgia. Tá bom? Uma única liturgia. E depois, porque a missa de quinta, ela começa com o padre fazendo o sinal da cruz, iniciando a Santa Missa, e ela finaliza com a bênção final do padre no sábado santo. Entende? E depois vem o domingo da ressurreição. Então a quaresma ela começa na quarta-feira de cinzas, finaliza ali no meio-dia, na quinta-feira, porque depois já à tarde já é vésperas, enfim, já é uma outra liturgia. Show? Show. E não conta no domingo. Tá. A segunda pergunta. Não, ainda a primeira. Tá, vai lá. Quinta-feira é... Quinta-feira santa. Sexta-feira? Santa. Não. Sexta-feira da Paixão. Sábado? Santo. Vamos lá. Me ajuda. Eu não consegui fazer a pergunta. Domingo de Ramos. Tá, domingo de Ramos. Vamos Sábado? lá. Não. Domingo de Ramos. É uma liturgia própria. Que faz memória de Jesus entrando em Jerusalém pela última vez, sendo aclamado. Exatamente. Sendo aclamado como rei. Mas enfim, não é o povo que aclama Jesus entrando em Jerusalém com os ramos ali, não é o mesmo povo que está diante da cruz lá, né, matando Jesus. São povos diferentes, tá bom? Mas a Domingo de Ramos é uma liturgia. Domingo de Ramos, segunda-feira santa, terça-feira santa, quarta-feira santa, quinta-feira santa, sexta-feira santa. Estamos na Semana Santa. Sim. Entendeu? Cada paróquia, podemos dizer assim, cada diocese, cada pároco, na Semana Santa faz a liturgia. Por exemplo, o encontro na segunda-feira de Nossa Senhora das Dores com o Senhor morto, e ali faz as 7 dores de Nossa Senhora e as 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. Entende? Tem ali o ofício das trevas que pode ser feito também nessa Semana Santa. Entende? Mas Domingo de Ramos é uma liturgia própria, tá? E a Semana Santa, conseguinte a Domingo de Ramos, também, né, podemos dizer assim, são liturgias diferentes, mas dentro de um bloco, né, de um bloco santo, entendeu? Então, só o domingo, que é Domingo de Ramos. Depois, isso, Ramos por conta dos Ramos. Santa. Que nem você falou, Osana Rei, Osana Rá. Aí na quinta, da Eucaristia. Instituição da Eucaristia do sacerdócio. Na sexta. Adoração da cruz. No sábado. A Vigília das Vigílias, a Missa do Sábado Santo. Entendeu? Era essa a minha pergunta. Quinta-feira, sexta e sábado, uma única liturgia. O Padre Joel explicou isso aquela vez pra gente aqui, né? Não, sim. Mas quinta, sexta e sábado, uma única liturgia. Na sexta tem um post que eu busquei aqui rapidamente para entender, que tem a coroa de espinhos. Errei? Não sei. Não, na sexta. Quinta-feira, Eucaristia. Na sexta... O que é que tem coroa de espinhos? Eu não entendi. Não, quinta-feira é Eucaristia. Não, eu falei na sexta-feira. Na sexta-feira é o que você falou? Adoração da cruz. Ah, tá. Que você vai lá e beija a cruz ali. Tem toda... Sexta-feira é o único dia do ano que não tem missa, né? Não é missa. É onde Jesus começa a ser isso. Então por isso que eu falo, isso. Deu tempo daí que não entendeu? Dá. Exatamente. Agora, a segunda pergunta. Da Via Sacra. Porque, deixa eu só buscar aqui a pergunta do moço. O moço falou assim, por que só lembramos de contemplar a Via Sacra só no tempo de Quaresma? Tá errado, nós não lembramos de contemplar a Via Sacra só no tempo da Quaresma. Herege, que tá me acompanhando, vamos lá.
Sexta-feira, o que eu falei agora há pouco no começo? Toda sexta-feira nós somos a abstinência de carne. De carne. Tá bom? Ah, padre, mas eu tenho um jantar para ir. Né? Eu fui convidado na quarta-feira, tenho um jantar para ir. E lá vai ter carne. Eu posso comer carne? Pode. Desde que você faça um trenzinho chamado Concupiscência. Concomitância. Você vai repetir. Comunitar. Uma coisa assim, que eu esqueci o nome também. Você vai trocar, é uma troca. Tá. Então, essa troca, você vai poder comer carne nesse dia. Essa troca você faz fazendo um gesto de caridade, uma obra de caridade, rezando o rosário ou fazendo a via sacra. Entende? Mas por que na Semana Santa a via sacra? Porque a via sacra ela remonta à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Desde quando ele se entregou até a sua ressurreição. Né? As 15 estações, as 14 estações ali, né? E a 15ª é a ressurreição, remonta desde quando Jesus se entregou, né? Lá indo para o Calvário, né? Ali no monte que ele estava ali, até a sua paixão, morte e ressurreição. Por isso que a gente por isso que a gente remonta mais fortemente na Semana Santa o tempo da misericórdia do quê? A contemplação. Não é a contemplação, Via não. Sacra? Da Via Sacra. Entendeu? Por conta desse período quaresmal que a gente está vivendo. Ricardinho, você, rapaz, parabéns. Feliz aniversário de novo pelos seus anos de vida. Feliz aniversário do quê? De Fala padre. pro povo como é que você me deu parabéns. Acho que não vale. Obrigado. Muita saúde, muita paz, Tá muita bom. tranquilidade, prosperidade Show de bola. e amigos como eu. Ricardinho, pelo tempo, a gente vai precisar encerrar, mas gostaria de ter outras perguntas ainda para fazer, mas deixaremos para outros. Se você viu esse podcast, tem dúvidas, manda lá nas caixinhas de perguntas que a gente lança quase todos os dias, toda semana, no Instagram do Padre Podcast, que o Padre Ricardo vai estar respondendo. Manda no peito que ele responde, tá? Pelo tempo, eu preciso encerrar. Foi quase, acho que bateu aí 2 horas de podcast, realmente conteúdos muito bons. Parabéns. Ricardinho, tem alguma frase que você quer passar pro povo? Tem. Manda. Para de ser herege, se converte, o céu existe, o inferno também, a decisão é sua. Graças a Deus, muito calmo, boas palavras e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, peço a caridade de vocês nos ajudarem aqui para continuar. Cara, se esse podcast tirou alguma dúvida sua, te ajudou de alguma maneira, de alguma forma, é porque é bom. É bom, tirou algumas dúvidas. Então, assim, a gente pode tirar mais dúvidas de mais pessoas. A palavra de Deus não pode ficar em 4 paredes, pode se estender a muitos lugares. E para isso, nós precisamos muito da ajuda de vocês. Então, tem o QR Code, tem o Pix aqui embaixo. Se você puder nos ajudar. E temos agora também um canal de membros. Então, seja membro aqui, que vai ter conteúdos exclusivos para essas pessoas. Então, o que é a Via Sacra? Membros vai ter a resposta, além de outros convidados, e você também pode nos ajudar. Ricardinho, não sou padre, então abençoe o Estúdio Copag, abençoe o Padre Podcast, abençoe os nossos parceiros, abençoe as pessoas que estão nos assistindo. É contigo, meu irmão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São Padre Pio e São Bento, desça sobre nós, todas as pessoas que nos seguem, tanto no Instagram quanto no nosso YouTube, os nossos patrocinadores, as pessoas que assistem, que também, né, passam adiante este canal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Tamo junto.